esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta segunda-feira da 10ª semana do tempo comum traz o início do capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, que narra as bem-aventuranças. Segundo São João Paulo II e o Papa Emérito Bento XVI, as bem-aventuranças são um verdadeiro autorretrato de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não somente proclama as bem-aventuranças, mas ele vive, e mais do que viver as bem-aventuranças, ele é as bem-aventuranças. É como se nas bem-aventuranças fosse descrito um rosto, e esse rosto é o rosto do próprio Cristo. Então as bem-aventuranças é um autorretrato, uma autoimagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para Jesus, contemplando Jesus, nós vamos descobrir que de fato Ele é por excelência o manso, Ele é por excelência pobre em espírito, Ele é por excelência o aflito que foi consolado pelo seu Pai, o próprio Deus. Então, Jesus por excelência é o bem-aventurado, é o feliz. Então, segundo São João Paulo II e o Papa Emérito Bento XVI, nós contemplamos o próprio rosto de Cristo. Portanto, o que acho interessante também nessa passagem, não nessa passagem exatamente, mas por Jesus ser a própria ser as bem-aventuranças, ele tem todo o direito de dizer o seguinte: vem e segue-me. Ele não fala somente fazei tudo o que eu fizer, mas ele diz o que? Vem e segue-me. Ele tem toda a autoridade para falar isso. Os fariseus, eles nunca disseram vem e segue-me. São Pedro, ele nunca disse vem e segue-me. São Paulo nunca disse vem e segue-me. Eu posso estar enganado, a minha memória pode me enganar, mas eu não lembro nenhum discípulo de Jesus que fala vem e segue-me. Pode até ter algum discípulo que fala isso, mas quando ele fala isso, não é exatamente para segui-lo, mas é para seguir o próprio Jesus. Por isso que Jesus tem todo o direito e autoridade de falar vem e segue-me, porque ele é por excelência o bem-aventurado. Nesse dia, nós somos chamados então a sermos dóceis, sensíveis à voz de Jesus que nos chama através das bem-aventuranças. Que se a gente olhar, as bem-aventuranças é um verdadeiro chamado à santidade, um caminho de santificação, um caminho que nos leva com uma segurança à eternidade, ao reino dos céus.
Se olharmos detalhadamente, o resumo das bem-aventuranças é isso. É o próprio Senhor que nos chama à santidade. As bem-aventuranças vão totalmente contrário, direciona-nos totalmente contrários àquilo que é a mentalidade mundana. E quando eu digo mentalidade mundana, não é exatamente um mundo, cosmo criado por Deus, que é um bem, que é uma graça, que é uma dádiva dada a nós por Ele. Mas quando eu digo mentalidade do mundo, ou seja, são ideologias, de fato, pensamentos contrários ao Evangelho. As bem-aventuranças, elas como que nadam totalmente contrário, contra a correnteza, contra a mentalidade desse mundo. Vou citar uma pelo menos: pobres em espírito. Esse pobre em espírito não se diz unicamente a coisa material, a posse, a ter, mas pobre no espírito é muito mais profundo, uma pessoa totalmente despojada, entregue a Deus, cuja sua riqueza, cujo seu tesouro, cuja sua força se encontra em Deus. Mas qual é a mentalidade hoje desse mundo? Ninguém quer ser pobre em espírito, tanto pobre no sentido do ter, do poder, do possuir, e pior ainda, no ter Deus unicamente como tesouro, como a sua riqueza. Hoje tem muitas pessoas que vivem a sua vida como se Deus não existisse. Uma pessoa que vive assim a sua vida não é pobre em espírito, porque não tem Deus como a sua única riqueza, o seu querer, a sua força. Isso é só um exemplo que eu trago de uma das bem-aventuranças que vai totalmente ao contrário da mentalidade desse mundo. O caminho de santidade geralmente é contrário ao caminho que esse mundo nos oferece. Até a própria palavra, expressão, bem-aventurados ou felizes, por exemplo, bem-aventurados, significa aquelas pessoas ou aquela pessoa que termina com êxito um desafio, uma aventura. Uma pessoa bem-aventurada é aquela que termina um desafio que foi lançado a ela com êxito. Então, a partir disso, nós podemos compreender que, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa vida é uma verdadeira aventura neste mundo, e que o nosso porto seguro não é aqui nesse mundo. O nosso porto seguro é o reino dos céus, é o céu, é a eternidade. Veja que a finalidade, que o objetivo das bem-aventuranças não é nesse mundo aqui não. Por isso que vai contrário à mentalidade desse mundo, porque o mundo ele prega que a segurança é nesse mundo, de fato, mas as bem-aventuranças têm como finalidade e objetivo o céu, o reino de Deus. É muito diferente. Sexta-feira nós celebrávamos o dia de São Bonifácio. São Bonifácio, ele comparava a Santa Igreja como se fosse uma grande barca que navega neste mundo, que é o mar. Eu penso que não é somente a igreja que pode ser comparada com uma barca que navega nesse mundo. A nossa vida também é uma grande barca que navega nesse mundo e que enfrenta ondas de tentações, de provas, de tempestades. Mas nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, a nossa força em Deus, o nosso tesouro, a nossa riqueza, porque é Ele que vai nos governar em meio à tempestade que é esse mundo, para chegarmos no porto seguro que é o céu, que é a glória de Deus, que é a eternidade. Portanto, bem-aventurado, feliz daquele que atravessar as tempestades que esse mundo oferece e chegar no grande porto seguro, feliz lá no céu, no reino de Deus, na eternidade.